tecido que eu comprei foi essa malha listradinha. Do lado aqui, olha, vem umas marcas que parece cola na orelha do tecido. Então, essa parte aqui a gente vai precisar desprezar, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é dobrar esse tecido para eu fazer o corte. Como esse tecido é listrado, ele dá um pouco mais de trabalho para a gente fazer a dobra. Porque a gente tem que tomar cuidado e alinhar bem direitinho essas listras, tá? Então, eu vou pegar aqui esse lado e vou posicionar aqui fazendo a dobra, fazendo com que a listra coincida, que ela caia bem certinho uma em cima da outra. E aí eu vou posicionar o meu molde sobre o tecido para ver se ele vai caber, colocando aqui na dobra do tecido que a gente marcou. Olha, vai ficar em cima da cola. Então eu preciso levar esse tecido um pouco mais para trás. Agora, acho que eu desperdicei muito, olha, tá sobrando 3 dedos aqui. Vou puxar o tecido um pouquinho pra cá de novo. Prontinho. Depois que você acertar a sua dobra, deixar as listras certinhas, você posiciona o seu molde sobre o tecido. Como o meu é listrado, eu tenho que tomar certos cuidados. Por exemplo, eu vou alinhar a minha bainha aqui nessa listra e vou ver se o meu molde das costas vai caber aqui também alinhado, porque lembra, o molde das costas é um pouquinho mais alto. Ó, dá para eu subir mais um pouco para eu aproveitar melhor esse tecidinho. Só que aí eu tenho que fazer uma marcação para minha blusa não ficar com as listras desencontradas. Eu acho muito desagradável quando a gente compra aquelas camisetas que as listras vêm todas tortas, né? E uma das vantagens da gente poder confeccionar a própria roupa da gente é essa, de poder alinhar e fazer tudo bonitinho como a gente gosta, certo? Então, eu vou alinhar aqui e vou marcar para quando eu for posicionar o meu molde das costas, eu saber aonde as listras estão. Certo? Assim não vai ficar nada torto. Se você quiser, até pode vir marcando aqui em cima também, tá bom? Então, já molde posicionado, você tem a opção de alfinetar. Se você não quiser alfinetar, a outra é colocar pesos em cima. Então, você pode pegar aí alguns objetos que você tem em casa e colocar pesos em cima para poder recortar. Ou você pode pegar uma lasquinha de sabonete e vir riscando. Ou então mesmo aquele giz de alfaiate, que tem o giz normal e tem esse giz que cai um talquinho. Então, você também pode vir contornando com o giz. Aí você vai fazer da melhor maneira que você achar. Eu tenho uma observação aqui para fazer para vocês. Eu já tinha riscado o decote. E eu peguei essa folha aqui de molde e coloquei na minha frente, posicionei em cima do meu corpo, em frente ao espelho, para ver se estava legal de acordo com aquilo que eu estava imaginando. Porque às vezes a gente imagina uma coisa no papel e quando a gente põe no corpo é outra. E eu percebi que eu não gostei dessa curvatura aqui. Eu achei que ela não ficou legal.
Então, eu vou querer alterar essa curvatura. Eu vou querer deixar aqui mais reto, não vou querer deixar tão assim curvado. Então, eu vou deixar aqui mais reto e vou alinhar aqui com isso, tá bom? Eu achei que esse formato que eu desenhei não ficou legal, então antes de você cortar, coloque o papel na sua frente, vê se é aquilo mesmo que você tá pensando, tá? Antes de recortar. Então eu vou recortar aqui esse pedaço do decote, depois a gente acerta as costas. Agora aqui que já tá tudo certinho, do jeito que eu quero, eu posso vir com a tesoura para tecido e fazer o recorte. Como é uma blusa de malha e eu só vou passar um acabamento de overlock, eu não preciso deixar praticamente borda de costura, tá bom? Só que como essa blusa eu fiz a modelagem bem justinha, eu vou deixar aqui assim mais ou menos um meio centímetro na borda toda. Só o espacinho realmente do pezinho da overlock, tá? Então, ó, tô deixando só um pedacinho aqui, que é suficiente para overlock. Cuidado para não cortar o tecido de baixo, que a gente vai precisar dele para fazer as costas. Como tá muito ruim de cortar, procura não deixar o tecido por baixo. Quando você dobrar o seu, deixa só a malha sobre a mesa. E agora vamos dobrar o tecido das costas. Antes disso, eu vou dar aquela acertadinha aqui no decote. Eu vou subir aqui um pouquinho, olha, e só dar essa acertadinha. Agora é só a gente olhar aqui o posicionamento das listras para encaixar certinho. Colocar os pesos. E também cortar a nossa blusa. Cuidado para não puxar. Se você puxar e cortar na hora que ela voltar, vai faltar tecido, tá? Então, se você tiver que levantar, levanta com cuidado sem puxar a malha. Pronto, blusinha cortada. Agora a gente tem que observar o lado direito e o lado avesso. Olha, o lado direito dá pra ver, o lado do avesso, aliás, dá pra ver aqui uma diferença da união das listras, que no lado direito não tem, olha, tá perfeitinho. Então a gente vai abrir aqui as costas com o lado direito voltado para cima e vamos posicionar a frente com o lado direito
virado para o direito. E a gente vai posicionar aqui ombro com ombro, bem certinho. Aqui por enquanto não se preocupa com as listras, tá bom? Porque o ombro é um pouquinho maior, vocês se lembram, né? Então a gente vai primeiro fazer a união aqui do ombro com o ombro, para depois acertar as listras na lateral. Eu vou colocar aqui um alfinetinho para deixar bem certinho. Se você for iniciante, bem iniciante na costura, você pode alinhavar para não correr o risco disso entortar na hora de passar na máquina ou esticar mais de um lado do que do outro. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas que acontecem com muita frequência, até com quem tem experiência, tá bom? Então é melhor que você prenda tudo bonitinho com alfinete se você já tiver prática, ou com alinhavo se você não tiver. Uma coisa muito comum quando você vai na máquina com tecidos que esticam, que tem elasticidade, é que às vezes o pezinho de baixo puxa mais do que o de cima, enrosca tal, e você, na hora que costura, acaba com um comprido e o outro curto. Acaba ficando assim, ó, acaba sobrando tecido, e aí a tua peça vai ficar torta. E quando a gente toma esses cuidados de alfinetar, a gente corre menos risco, quer dizer, não corre risco disso acontecer, porque a gente vai controlando melhor essa esticada do tecido, da puxada da máquina. Vou ali passar na overlock e já volto para mostrar para vocês. Bom, vou tentar mostrar aqui para vocês a costura. Para mim é meio difícil costurar com a câmera bem na minha frente, tá bom? Mas vamos lá. Mas é bem simples, é só passar uma costurinha aqui. Aí você pode remover os alfinetes para se certificar de que ficou tudo bem costuradinho. Vou apagar um pouquinho a luz para não atrapalhar aqui a gente. Ó, dá uma viradinha e uma esticadinha para você verificar que ficou tudo bem costuradinho dos dois lados. Perfeito, tudo bem costuradinho. E agora a gente vai passar a costura na lateral. Agora sim, a gente tem que casar as listinhas umas com as outras. Então, para não ficar aqui chato para vocês perdendo tempo, eu vou encaixar e já já eu volto. Pronto, olha, encaixei todas as listinhas. Fiz coincidir dos dois lados, o lado da frente, juntinho com o lado das costas, em toda a voltinha, tá? Agora é só passar a costura. Como aqui eu cortei um pouquinho maior, eu vou deixar comer aqui uma bordinha aí de meio centímetro. E agora que tudo tá costuradinho, eu vou repetir a mesma coisa do outro lado, tá bom?
Bom, sempre muito bom a gente experimentar a blusa da gente para saber se a gente quer decotar um pouco mais, se a gente achou que ficou larga, a gente pode ajustar um pouco mais, tá bom? Então sempre faça a prova da sua roupa antes de você dar continuidade nos acabamentos. Antes de eu dar continuidade na costura, eu resolvi experimentar a camiseta e mostrar para vocês como ficou. Olha, eu acho que ficou muito legal, do jeito que eu queria mesmo. No comprimento bom, eu ainda vou fazer aqui a barrinha. Ainda vamos colocar um acabamento aqui no decote e outro acabamentinho aqui na manga. Mas olha como ficou legal, deu certinho. Olha aqui o que eu falei de listras encontrando para vocês. Todas certinhas, tá vendo? Gostei. E vocês estão gostando? Deixa para mim um like, então. Diz aí para mim se você gostaria de aprender alguma outra coisa. Se eu souber, com certeza eu vou ensinar para vocês. Vou fazer para mim e mostrar para vocês, tá bom? Agora eu vou me trocar para dar continuidade. Aqui, vocês viram que ficou bem aberto? Era isso que eu queria mesmo. Mas a gente vai precisar fazer um acabamento aqui. E também vamos precisar fazer um outro acabamento aqui na manga, tá? Eu comprei bem pouco tecido. Mas, olha, sobrou bastante aqui para fazer o acabamento da gola e para fazer o acabamento das mangas. Como a blusa está aqui na horizontal, eu queria fazer os acabamentos no sentido contrário. Então, aqui na manga, eu gostaria de fazer um acabamento que a listinha ficasse assim, ao contrário. E aqui no meu decote, já que ela está assim, eu quero fazer um acabamento que ele fique nesse sentido listadinho, tá? Como é malha, eu não preciso me preocupar muito em fazer um tecido cortado no viés. Eu posso fazer no reto, é só eu tomar o cuidado de fazer um pouco menor, fazer uns 2 dedos menor para eu poder esticar e esse tecido se acomodar. Se eu fizer uma bordinha aqui, por exemplo, e costurar aqui o acabamento assim retinho, quando eu vestir ele vai ficar assim, ó, desbeiçando, caindo para frente, não vai ficar bem acomodado. Então, para ele acomodar, eu preciso que ele tenha uma esticadinha assim para que ele se acomode, tá bom? E como a gente vai fazer esse acabamento? Simples, a gente vai cortar um tecidinho, dobrar ele ao meio, deixa eu pegar aqui uma partinha. A gente vai pegar um tecido, dobrar ao meio, costurar aqui e ele vai ficar assim com o acabamento, tá? Então vamos lá, vamos acertar esse tecido. Primeiro eu vou ver quantos centímetros aqui de decote eu tenho. Então, com a fita métrica, eu vou medir assim em pezinho, fazendo todo o contorno. Eu tenho 77 centímetros de volta toda, só que eu não vou usar esses 77 centímetros. Provavelmente eu vou usar 70 centímetros que eu vou tirar aqui para dar aquele ajuste ali no decote, tá bom? Então eu vou pegar esse pedaço de malha. Vou ver se eu tenho 70 centímetros. Se eu não tiver, não tem problema. A gente emenda, faz a emendinha no ombro e resolvido.
Olha, eu tenho 70 centímetros certinho, gente. Eu coloquei aqui, olha, estiquei e olha só, deu 72 centímetros. Então, eu posso tirar uma tira daqui para fazer o meu decote que vai dar. Para ela sair bem retinha, bem legalzinha, eu vou acertar bem o meu tecido. Vou até puxar aqui mais para vocês conseguirem ver tudo. Eu vou pegar o meu esquadro, vou posicionar aqui em cima para ele ficar assim bem certinho nas listrinhas. Vou pegar aquele meu giz de talquinho e vou marcar. Opa, não pode entortar, né? Depois dessa marcação, eu preciso saber qual a largura que eu vou querer desse acabamento ali. Como o meu ficou bem aberto, bem decotado, mesmo que eu queira um acabamento meio grandinho, não tem problema. Eu tenho que lembrar que eu vou perder mais ou menos 1 centímetro de costura e que o que eu cortar eu vou dobrar no meio. Então, por exemplo, se eu cortar aqui um acabamento com 5 centímetros, eu vou dobrar, vai ficar 2,5. Só que desses 2,5 eu vou perder 1 centímetro de acabamento. Então, vou ficar com uma margenzinha ali de 2 centímetros. Eu acho um tamanho ótimo, bem legal. Vou aproveitar e marcar aqui, então, um acabamento de 5 centímetros. E agora eu posso cortar o meu tecido sem problema algum. Pronto, agora o que eu vou fazer é unir essa partinha aqui lá no overlock. Então, eu vou virar direito com direito e vou passar uma costurinha fazendo a união desse tecido aqui. Pronto, olha, já uni o tecido, porque ele vai ser dobrado assim para costurar no decote. E aí já fica o acabamento interno bem bonitinho, tá? Vamos pegar a camiseta, colocar aqui. Ah, eu vou dividir essa tira que eu cortei aqui em 4 partes. Então, aqui na costura já é uma parte, estica aqui bem certinho para você achar o meio. E já marca o meio, tá vendo? Aqui tá a dobrinha da costura. Então, aqui vai ser a metade, que eu vou marcar aqui com um alfinetinho. Aí, nós vamos abrir e juntar aqui a costura, que é a metade, com esse alfinetinho. E vamos achar a outra metade e a outra metade para marcar com o alfinete. Isso é muito importante para distribuir a gola certinha na roupa e ela não ficar torta, não ficar repuxando para nenhum lado. Pronto, agora vamos pegar a camiseta, pegar essa parte aqui do decote e também vamos localizar o meio. A gente já tem aqui, ó, no ombro, tá vendo? No ombro já tem o meio. Então, vamos achar o meio aqui do decote, ó. Já achamos o meio aqui no decote. Agora, o que a gente vai fazer é distribuir bem isso. Aí, você escolhe se você quer deixar essa emenda para trás ou essa emenda sobre o ombro. Tem gente que prefere deixar sobre o ombro.
Pra dizer a verdade, eu não gosto, porque aqui virou um pelotinho de costura. Aqui no ombro já tem outro pelotinho de costura. Eu não acho que fica legal. Então, eu vou deixar isso pra trás, tá bom? E aí, a parte de trás, a gente vai fazer assim, ó. Como a gente já marcou aqui com alfinete, já descobrimos o nosso meio. A gente vai fazer assim, a gente vai acomodar isso por aqui. Então, a gente vai pôr ele deitadinho sobre o direito e vai prender. Prenda alinhando essa parte aqui, tá vendo? Os 3 tecidos tem que ficar alinhadinho para a hora da costura ali dar certo. Aí a gente vai vir, tá vendo que ela tá menorzinha? A gente vai esticar ela até lá, para ela ficar com um caimento legal. Como eu não conheço essa malha, talvez possa ser que esse tanto que eu deixei aqui não seja o suficiente. É um teste que eu tô fazendo, mesmo porque eu também não sou costureira, não tenho tanta prática, tá? Então, se eu costurar e eu ver que essa bordinha ficou meio desbeiçada, a gente descostura e faz de novo, né? Fazer o quê? Então, eu vou vir agora com esse bem aqui na costurinha do ombro. E vou lá pra máquina passar uma costura aqui, tá bom? Eu não vou levar vocês lá, porque vocês já viram, não tem segredo, é só colocar no pezinho e ir costurando. E volto pra mostrar. Pronto, já passei todo o decote na overlock. Vistoria pra ver se não ficou nenhum pedacinho de tecido sem costurar, sabe? Dar a voltinha nele todo olhando, porque às vezes acontece de ficar algum pedacinho ou outro. Entendeu aqui o que eu falei? De cortar um pouco menor para que ele fique assentadinho. Se a gente corta do mesmo tamanho, ele vai ficar aqui caidinho assim, tá bom? Então, lembre-se sempre de cortar do mesmo tamanho. Eu tô amando, depois a gente tem que passar ferro aqui para assentar certinho as costurinhas. Agora, vamos pensar na manga. Adorei essa listinha aqui assim ao contrário. E aqui na manga agora, eu também vou fazer um acabamento parecido com este aí do decote. Só que agora eu vou fazer ele assim, compridinho, não vou fazer ele do mesmo jeito, eu quero que fique diferente. Então, aqui na manga, olha, eu posso fazer até do mesmo tamanho, se eu quiser um pouco mais justo, eu também posso, porque aqui não vai ter o problema de ficar caído, né? É só um acabamentinho, não é como no decote que pode cair. Aqui eu tenho 14,5, eu vou cortar com 13, tá bom? Só pra dar uma leve apertadinha. 13, então o dobro seria 26 centímetros, então. E aqui também você pode colocar o tamanho que você quiser. R$ 26 centímetros vai dar aqui, o dobro vai dar aqui, olha. Então, essa partinha aqui vai dar pra eu fazer tudinho. E eu tô aqui pensando, eu acho que eu vou pegar só esse meio aqui azulzinho, não vou deixar nenhuma listinha aparecer. Então, eu vou cortar essa tira na parte branca.
eu ver quantos centímetros ela tem. Ah, ela tem quase 5 centímetros se eu cortar por fora. Então, eu vou cortar por fora para ela ficar com 5 centímetros igual o decote. E aí, agora vocês já sabem como faz, né? Vamos marcar aqui 26 centímetros, dar o corte das duas manguinhas. Vou costurar o tubinho lá na overlock, daquele jeito igual o decote, e já volto. Antes de eu ir lá costurar a partinha da manga, eu já resolvi vir aqui para cortar da barra também. Assim eu já costuro de uma vez. A barra eu vou querer igual o decote, assim, no sentido contrário, tá? Então, como eu não tenho tanto tecido, eu tenho esse restinho aqui e mais uns outros pedaços aqui, eu vou ter que recortar em duas etapas. Recortar a parte da frente e a parte das costas. E a parte da barrinha, eu vou querer fazer um pouco mais larguinha, tá bom? Eu vou fazer aqui com 8 centímetros. E ela eu vou fazer do mesmo tamanho, eu não vou diminuir para ficar apertadinho, não. E aí é o mesmo sistema. Eu vou emendar lateral com lateral dos dois lados para fazer o tubinho e costurar na blusa. Bom, uma coisa muito importante, distribuir aqui em 4, igual a gente fez anteriormente. Agora a gente tem que prestar bastante atenção se estamos alinhando os 3 tecidinhos, tá? Senão fica um buraco. Então, a gente vai costurando aos poucos, bem devagar, conferindo sempre se os 3 tecidos estão alinhados. E aqui a gente tem que remover os alfinetes para não correr o risco de estragar a nossa máquina ou a faquinha da overlock. Vai sempre cortando uma bordinha, tá? Para garantir que tá realmente fechando todas as costurinhas. Todos os tecidinhos, né? Agora a gente confere aqui do lado direito se ficou tudo bem costuradinho, se não ficou nenhum buraquinho. Olha, aqui ficou aparecendo um branquinho, eu não quero que ele fique aparecendo. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e vou aprofundar um pouquinho mais essa costura, tá bom? Bem pouquinho, tá? Vai ser o suficiente até por aqui.
Olha, já foi o suficiente para tirar aquela marquinha branquinha e ficar bem acabadinha a nossa manga. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá na barra, tá? Bom, então vamos lá. Blusa terminada, já passei todinha a costura. Ficou ótima. Olha aqui a barra como ficou, igual o decote, no sentido contrário, só com acabamento em overlock. A malha, a blusa todinha foi feita só na overlock, gente. Muito fácil, muito simples e rápido de ser feito, tá bom? Aqui, olha, tá vendo que deu uma repuxadinha? Por quê? Eu costurei tudo, quando eu desirei, tava uma parte solta. E eu resolvi aprofundar um pouco mais a costura para pegar essa partinha que ficou solta. Como não é para vender, é para mim mesmo, eu não me importo que fique assim, tá? Eu vou vestir para vocês verem como ficou no meu corpo. Tentar mostrar para vocês como ficou, eu amei. Olha aqui a parte de cima, o jeito que ficou o decote, a parte das costas, a parte da barrinha. A largura da blusa ficou bem confortável, não ficou justa. Vocês viram, né? Eu tirei a medida justa, deixei quase 1 centímetro só de folga. Peguei o manequim menor na minha numeração, olha, e a blusa ficou folgada. Já pensou se eu pegasse o tamanho 48, como estavam me sugerindo lá? Agora, isso só funciona assim, gente, para modelagem de malha, tá bom? Se eu fizer esse mesmo molde que eu fiz aqui na malha no tecido, não vai nem entrar no meu corpo, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse modelo de blusa, deixa um like para mim, por favor, como reconhecimento pelo meu trabalho, que estou compartilhando com vocês aquilo que eu sei. Eu acho que eu mereço um like, né? Por favor, vai dar um like para mim. E deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Me diz o que você achou, o que você gostaria de ver aqui no canal, para eu preparar algo que realmente seja do seu interesse. Até a próxima, Deus abençoe por me acompanhar até aqui. Tchau!